Oi, pessoal, tudo bem? Ralph Peter com vocês novamente, programa Livros em Revista, que vai ao ar toda segunda-feira às 19 horas pela nossa BCC Television, que gera essas maravilhosas imagens e que depois restam aí disponíveis no nosso site, Instagram, no Facebook e todas essas maquinetas maravilhosas que nós hoje dispomos. Sempre temos o firme propósito de levar até vocês bom entretenimento com elevado teor de cultura. Desta feita, uma cultura bem abrangente. Nós temos aqui a visita, a ilustre visita, que nos honra sobremaneira, João Scortese, que é o ilustre fundador, proprietário ainda, está com os dias contados, mas ainda... Esse cara da editora Scortese. O Scortese, olha, cearense de bom costado, que, para nossa sorte aqui, da maioria dos autores brasileiros, ficou aqui em São Paulo e aqui radicou-se e plantou grandes e boas árvores. Isso já há 37 anos? Né? 37 anos. Agora, dia 13 de agosto. Vamos completar. Isso é a editora, né? Editora. Mas você está aqui, não precisa falar quanto, né? Não, cheguei em 72. Eu abri o jornal, vi uma matéria do Delfim Neto, contando a história, dizia o seguinte, que lá em São Paulo, dizia ele, você abre o jornal, tem um jornal oferecendo emprego. Eu achei isso fascinante, né? E eu tive a oportunidade de dizer para o professor Delfim, agora recentemente numa entrevista, e ele incrível, ele lembrou de onde ele esteve em Fortaleza falando da palestra. Que cabeça. O Delfim tem uma memória mnemônica miserável. Sim. Você vai no escritório dele, ele tem um andar inteiro de livros, né? Então você aponta um livro, ele te dá o nome, o autor, o assunto, a página. Isso é então maravilhoso. É fantástico. Maravilhoso. Fantástico. Bom, e eu acreditei naquela história que aqui tinha emprego. Você faz a gentileza de deixar eu ler aqui? Não? Por favor. Ele não para de falar, é pior do que eu, inclusive. Bom, então ele fundou o Grupo Scortese, que 10 mil livros editados. 10 mil títulos. Títulos? Isso só em primeira edição, existe uma diferença, aí você tem que somar as edições. edições. Claro. Eu já não tenho a quantidade de edições, sem contar as antologias aí. Antologias? Por volta de 120, 130. Mas esse número não é preciso. Eu ainda vou levantar um dia. Você já está perdendo o controle, hein, velho? Cuidado, hein? É difícil controlar. Porque as antologias... Também é difícil controlar. Vocês não fazem ideia a atividade que este moço tem. Conta aí. A Abigraf São Paulo, a BTG. Eu sou diretor eleito da Câmara Brasileira do Livro. E aí vai. Você sempre, desde que você veio para São Paulo, você sempre teve essa trajetória empresarial ligada a gráficas? As entidades do livro, né? Eu sou daqueles caras que acreditam na entidade. A entidade pode fazer muito pelo setor. E você é bem atuante. Eu não consigo ter o ritmo que você tem, não consigo acompanhar, mas uma ou outra coisa a gente fica sabendo. E, de fato, você é alucinante, né? Tripolar nível 3. Bom, vamos encurtar essa história que isso vai longe. Ele trouxe ao mundo o seu 15º livro, pelo menos os que você gosta de dizer que... eu gosto, daqueles que eu acredito, que eu tenho amor por eles. Você acabou de me falar. Dos cheiros de tudo, Memórias do Olfato. Aliás, com umas ilustrações que eu escrevi aqui, dignificantes ilustrações, traços finos, delicados. Da arquiteta Marta Ramalho. Porém, muito fortes, e você olha e entende, mesmo que ela queira dar um toque surrealista e tal, você vê, entende. Marta Ramalho. Marta Ramalho. Parabenize a Marta Ramalho, que realmente... Recado será dado e ela vai assistir. Dificilmente a gente vê... Normalmente as ilustrações são adquiridas, já implantadas e tal, na marra. Porque você desenhar dorso de mulheres sem ficar piegas ou sem ficar vulgar, né? É um negócio muito difícil. Você vê que são só dorsos, cangotes, na expressão popular. Um cheirinho. Sim. E eu, na realidade, usei o que a gente chama de memórias do olfato. Todos nós temos memórias de bons cheiros, né? Não, o cheiro da cozinha, o cheiro da terra... Somado à mulher, né? Então, quando você fala
terra, quando você fala mar, você tem que pegar esse cheiro do mar, que todos nós temos dentro do nosso olfato, né? E coloca no dorso, no cangote de uma mulher. Mistura esse cheiro com o cheiro do corpo de uma mulher. Essa que é a ideia, são 21 cheiros. E aí como é que você trata isso no livro? Vamos falar do livro, já que você abriu aí. Se você diz no sentido se é um livro erótico? Não. Não. Se for também... Não é. Escuta. É um livro sensual, claro. Sensual, né? Mas é um livro, ele é a continuação de um primeiro livro chamado A Maçã que Guardo na Boca. A Maçã que Guardo na Boca eu lancei há 4 anos atrás, estive aqui no seu programa. Aí lá eu usei o sabor, o paladar, a saliva colocada no corpo de uma mulher. Hoje não, hoje eu estou falando só de cheiros. E falta um terceiro, que é só olhar. Olha. Eu vou escrever o próximo. Como é que você consegue? Agora, porque você é um empresário de sucesso e tal, e porque você trabalha bastante, é um lutador, efetivamente. Felizmente, nunca perdeu essa característica, apesar de ter amealhado uma fortuna miserável. Mas como é que você consegue tratar a poesia e as coisas críticas sérias, particularmente num país como o nosso, que o administrador, eu falo que não é proprietário, é proprietário. Uhum. Como é que você consegue distinguir essas duas facetas? Ou seja, você é um poeta de noite, administrador de manhã, ou não tem? Não tem essa divisão. Eu acho que hoje é muito fácil. Com o amadurecimento, eu estou para 63 anos, eu divido isso com muita clareza. Velhinho. Então, 63 anos, sabe, Ralf, eu aprendi a dividir todas essas coisas. Eu tenho o meu tempo para escrever, meus horários, meu horário para pedalar, meu horário para cuidar dos negócios, na hora para escrever, eu continuo escrevendo. Então, isso tudo com o tempo eu fui encontrando esses horários. Onde está o difícil? É a disciplina. Uhum. Então, por exemplo, eu levanto muito cedo. Primeira coisa que eu faço é escrever. Porque a cabeça está boa, você usou uma série de coisas que você escutou, que você viu falar durante o dia, você registra aquilo. Você se afasta das notícias ruins, não? Olha, notícia ruim é uma ferramenta maravilhosa para você escrever. Qualquer assunto, o uso de palavras, né? Por exemplo, você pega uma palavra que você vê na mídia com grande frequência, você vai atrás daquela palavra, aquilo vira um texto, vira uma observação. Mas então você armazena? Porque eu guardo, eu anoto. Eu preciso anotar, justamente. Por exemplo, como eu menciono, você está andando na Paulista, que é um prato cheio, um caldeirão de coisas diversas, né? Pessoas e coisas diversas, acontecimentos, inclusive, horrorosos e bons. Quem tem talento como você tem, e a nossa amiga Marie Gonçalves tem, é um prato cheio, efetivamente. Agora, e como é que fica a tua disciplina nesse caso? Anoto. Você anota? Eu não tenho medo de anotar, eu não tenho medo de perguntar. Tem pruridos de anotar? Não, eu me tornei uma pessoa muito simples, você sabe disso. Por exemplo, quando você quer saber de uma coisa, você vai atrás. Quando você tem dúvida, você pergunta. Certo. Eu simplifiquei. Simples assim, né? Simples assim, né? Porque, primeiro, a gente não sabe de nada. Nós, cada vez mais, você sabe que viver é não saber de nada. Tem um escritor mineiro chamado Fábio Lucas, um crítico literário, ele pegou aquela expressão vivendo e aprendendo e transformou numa muito interessante, morrendo e aprendendo. Então, nós estamos morrendo e aprendendo. A partir da hora que você deixa de aprender, você tem que desistir, né? Eu não desisti da vida. Então, eu anoto, registro. Agora, eu tenho que ter dentro de mim a disciplina, isso levou anos, para saber a hora que eu vou usar aquilo. Então, por exemplo, eu vi no seu programa hoje, eu já anotei dentro de mim 4 ou 5 coisas interessantes que eu vou ler. Olha. Pois é. Um deles é o livro do Marlene. Sim. Por quê? Porque lá eu vi no livro dela uma coisa que me interessou. Eu vou ler sobre aquilo. Aquilo não tem nada a ver com o que está acontecendo, mas tem algo que me chama. Quando uma palavra me chama, um livro me chama, eu me sinto obrigado a ir atrás dele. Os livros chamam as pessoas. Ele atrai, né? Atrai. Precisa gostar disso, né? E escrever, isso é um exercício diário. Então, por exemplo, esse livro que eu soltei agora, ele veio depois de eu não ter terminado 2 outros interessantes.
Eu estou escrevendo sobre a obra de Cervantes, do Miguelzinho, né? Eu estou pegando toda a história do Dom Quixote e estou passando para a linguagem nordestina. Malucão, né? Mas eu quero... Vixe! Uma paródia, né? Eu vou fazer toda a obra, toda a história é igualzinha a história. Só que, em vez de ele... O cenário nordestino? Só nordestino. Em vez de ele estar olhando lá para o moinho, ele está olhando para um catavento. Aquilo é uma obra-prima, né, Cervantes? Então, vai ser feito na linguagem nordestina. Isso já tem 4 anos. Quantos livros, quantas coisas eu parei de escrever para escrever outra? Porque eu vou atender a minha própria necessidade. Se atende o momento, claro. A minha lógico, necessidade. Então, isso chama-se disciplina. Né? Fora isso, tem os cursos, as palestras, as feiras bienais, as viagens. Né? Viajar se tornou uma coisa complicada, né? Tem que viajar sempre, né? A profissão que eu tenho hoje. Diversas, né? Diversas. A profissão é uma só, as atividades... É sempre ligado ao livro. Sempre ligado ao livro. Sempre ligado ao livro. Eu sou diretor setorial da Begraf São Paulo, da parte editorial. Tudo que envolve o livro no Brasil, de todos os sentidos. Da BTG, eu sou vice-presidente, então tudo que envolve tecnologia, né? E somei aí 2 coisas complicadas, né? Que você tem que ter muita atenção e ler muito. E a editora em si, a Escortece, como é que você administra com essa faina toda, meu? Eu venho passando. Lembra que eu falei na última vez? Eu duvidei, aliás. Né? Eu não duvide, não. Eu descobri que eu tenho uma boa equipe. E eu, quando duvidei disso, eu só tinha uma opção, colocar à prova. Quando você duvida de uma pessoa, de uma coisa, você não pode passar o resto da vida sofrendo, sabendo, puxa, por que eu não fiz isso, por que eu não fiz aquilo? Eu entreguei. Resultados foram muito bons. Claro que teve falhas, principalmente na parte eu não diria financeira, na parte de gestão do negócio. De conhecer o perfil do leitor, do escritor brasileiro. Isso é muito importante e isso leva tempo para a pessoa, né? Porque você, para poder entender o escritor, você tem que escrever. Mas quando você tem uma editora como a sua, que é multifacetada, você é de A a Z. De A a Z, todos de A a Z. Como é que você vai conseguir entender o perfil do consumidor mesmo? Porque ele é absolutamente díspare. Conversando você não com sabe, ele. Você não tem nem a faixa etária. Você tem, às vezes, você faz infantil, infanto-juvenil, terror. Aí que está o bom. Vai por aí. Às vezes eu recebo um autor que nem mesmo ele sabe o que ele é, o que ele quer e o que ele vai fazer. Ele chega lá com gente que chama de síndrome de Paulo Coelho, tá? O cara vai fazer um livro e ele acha que, primeiro, ele está escrevendo o melhor livro do mundo. Segundo, que ele vai vender milhares de exemplares. O que eu faço? A primeira coisa, primeiro escutar. Escutar o que ele tem a dizer, né? E depois eu vou mostrando para ele que as coisas não são bem assim. Porque o mercado mente muito, né? Fulano lançou um livro, vendeu milhares. Gente, vender livro nesse país é muito difícil, tá? E em alguns assuntos, por exemplo, poesia, né? Vamos pegar poesia. Nossa, não vende de jeito nenhum. Não vende, porque se escreve muita poesia, mas se vende muito pouco. Então, qual é o público de um poeta? O público de um poeta seria a sua família, o local onde ele trabalha, a comunidade, vida literária, é um leque cada vez menor. Em 1972, eu vou te dar um número sem entender, um escritor novo vendia até 400, 500 exemplares. Hoje as tiragens estão de 100 exemplares, 150, no máximo 200. E lambe o beijo, né? Não tem muito sentido. E o preço caindo, né? O preço caindo. A margem de lucro sempre sendo apertada. O livro precisaria rapidamente recuperar o seu preço justo, né? O livro se tornou algo muito barato no país, muito barato. Muito barato. Muito barato. E não consegue mais remunerar a cadeia produtiva. Eu sempre falo 100% é 100%. Tá? Se você pega algo muito barato, você, sobre o preço de capa, você já deixa 60% para a livraria e o distribuidor. E você fala, puxa, 60%? Sim. Só que em valor de dinheiro de mercado, esses 60% não conseguem mais sustentar o negócio. Aí você tem 10% para o autor, que é hoje insignificante o valor de capa. Então, quando você divide
Danada para ninguém. Por quê? Porque danada para todo mundo, aliás. Danada para todo mundo. O livro não tem produção, despesa, o intermediário e o varejo. O livro não é isso. O livro tem ilustrador, capista, revisor, tem todo aquilo que a gente chama de faz parte da produção editorial. Depois, ele vai para a gráfica e tem os insumos de papel. Isso é somado ao produto. Depois, ele vai para a distribuidora, ou vai em venda direta, mas quando ele vai para a distribuidora, ele ganha mais 20% sobre o valor de mercado. Então, vai indo. Existe uma coisa no livro também que a gente chama armazenagem de estoque, depreciação desses... Então... O espaço logístico ali, né? O livro, Ralph, passa por diversos pontos. Quando ele chega no varejo, você é obrigado a vender a 38, 40 reais. E infelizmente, o poder aquisitivo brasileiro é muito baixo. Não há o hábito da leitura, isso é uma grande realidade. E isso fica caro o livro. E além de não ter o hábito da leitura, ele deixa de ser prioritário quando você não tem o dinheiro, né? Sim, como tudo. Embora o cara não vai deixar de comprar um almoço para comprar um livro. Muitos fazem isso, mas é uma merreca. Ele ainda tenta comprar livro mais barato, ele tem as bibliotecas. Agora, você vê que a coisa é crônica. Se nós tivéssemos bibliotecas boas, qualquer um poderia ler qualquer livro. Mas a desatualização da biblioteca é algo... Não há uma lei que obriga toda editora a mandar... Não, isso é o depósito legal. Depósito legal. Essa lei é do Dom Pedro II, um cara do qual nós brasileiros devemos muito, que fez a Biblioteca Nacional, o Banco do Brasil. Dom Pedro criou a lei mais antiga de proteção do livro. O que diz? Que tudo aquilo que foi impresso no Brasil, jornais, revistas, livros, o editor deve encaminhar isso para a Fundação Biblioteca Nacional. Chama-se depósito legal. Essa lei depois passou no governo, se não me engano, no governo Lula. Essa lei, ela passou por uma transformação por causa da chegada do mundo eletrônico, mundo digital, chamado e-books, audiolivros e essas coisas todas, né? Mas é a lei de maior proteção do nosso patrimônio. Qualquer pessoa que vai escrever sobre qualquer pesquisa vai na Fundação Biblioteca Nacional. Né? Fora isso, depois nós temos as leis de direito autoral, direito do autor, 9.610. Temos a lei do livro, que eu tive o prazer de trabalhar nela 15, 20 anos atrás, mas ela ficou uma lei muito capenga, que quando ela saiu já estava desatualizada. Desatualiza, né? Mas a lei do livro é brilhante. Só para você ter ideia, antes da lei do livro, não existia a figura do editor, não existia a figura... Como assim não existia? Não existia. Ah, tá brincando. Eu estou falando. O livro nasceu o quê? Pois é, não existia a figura. Né? Você quer ver uma coisa engraçada? Vamos voltar para o início do século passado. Você pega uma edição de um livro do início do século passado, antes de Monteiro Lobato, N. Silveira, antes desses caras todos, que são os primeiros editores brasileiros. O que você encontrava? Você abria o livro lá no frontispício, lá na folha de rosto estava escrito: livro impresso nas oficinas da gráfica tal. Lembra disso? Sim. Não era uma edição. Era impresso. A gráfica do passado fazia também o trabalho de edição. Mas a figura do editor é coisa de 100 e poucos anos. A Medusa, o navio que trouxe a primeira prensa no Brasil em 1808, né? Quando Napoleão... Estou falando que era inteligente, mas não sei de nada. Você está falando... legal é mesmo. Quando Napoleão invadiu Portugal, o Dom João veio para o Brasil, né? E junto, num dos navios, tinha uma prensa, se não me engano, o navio chamava-se Medusa. Perdão se eu errei. E lá dentro tinha uma prensa que ia para a Inglaterra. Para o Brasil. Ficou aqui, como muitas das nossas coisas acabam ficando, né? Aí trouxe até os pardais, né? Infelizmente. E durante muitos anos foi proibido imprimir no Brasil. Só quem podia imprimir é com autorização da impressão real, né? Nós não tínhamos a palavra imprensa, é uma palavra francesa, que veio bem depois. Chamava-se impressão real, impressão... Enfim, só sei que a nossa indústria a gráfica, que é a mais antiga do Brasil, a nossa indústria mais antiga justamente é do livro. Mas ela só ganhou escala... Mas chamava gráfico? Não, né? Ainda não era talvez chamava-se impressão. Impressão. Né? E ela só ganhou escala de produção no início do século passado. Já que você mencionou todos esses problemas, essa cadeia cultural toda aí,
Veio os e-books que acho que não sei se pegou, não pegou. Não vai, todos nós sabíamos que não ia pegar. Né? Pois é, eu não consigo ler. Eu tenho que sentir Conversamos por o isso cheiro há do 4 livro. anos atrás. Eu né? tenho que sentir o cheiro do livro, justamente. Você tem que sentir o cheiro de tudo e eu sinto o cheiro do livro. A cola, para ficar ligadão e tal. Mas, tem um capítulo sobre cheiro chave. mas e qual é você vislumbra alguma solução ideal para que o ser brasileiro possa se cultuar um pouquinho mais, tendo a possibilidade de comprar um livro mais barato? Qual é o mecanismo? Mais barato, não. Eu não acredito nisso. Tem que ganhar mais mesmo. Tem que ganhar mais, você tem que formar bibliotecas. Do jeito que o livro está no Brasil, o autor não ganha, o livreiro não ganha, o distribuidor não ganha, ninguém ganha. Nós não estamos conseguindo remunerar mais a cadeia produtiva. Estamos dando um tiro no pé, tá certo? Então, primeira coisa, recuperar o preço do livro. Ah, poucas pessoas vão ler, vão diminuir a quantidade de tiragem. Sim, qual é o problema? O que adianta a gente deixar 135 milhões de livros encalhados? E esse é um número? É um número, ele pode ter... 135 milhões. Milhões. Meu Deus, porque o editor, por que ele faz 1.000, 2.000 ou 3.000? Ele faz por um negócio chamado unidade subsequente da produção. Ele precisa fazer isso para poder baratear o custo unitário. A esse custo unitário, e ele também precisa diluir os seus custos de produção. O papel é proporcional. Se você faz 1.000 livros, ele usa o dobro de papel de 500. Gráfica não. Gráfica precisa ter volume e quantidade para ter preço. Por isso que a impressão sob demanda, as pequenas tiragens cresceram nesse suporte. Por quê? Ela atende uma necessidade do mercado. Tudo é necessidade, mas para o mercado nós precisaríamos voltar urgentemente a fazer tiragens maiores. Só assim você baixa o livro. E o problema da necessidade é que você tem solução pontual. Sim. Você não tem uma coisa a médio e longo prazo. Pontual. O Brasil tem hoje, segundo a pesquisa Hábito da Leitura, 23 milhões de leitores. Vai para cá, vai para lá. Se você olhar isso, é muita gente. 23 milhões é mais do que a população de muitos países da Europa. Só que não nos esqueçamos que o Brasil tem 210 milhões. 10% só. Né? Pois é. Eu até acho que é uma grande galera. Nós não temos alguns grupos com 1 milhão, 10 milhões, 20 milhões, não temos. Só que o livro, ele é ferramenta da educação. Respondendo agora a sua pergunta, como é que se melhora um país? Educação, educação, educação. Não está provado isso à larga. Né? Desde a Coreia, né? Quando a divisão da Coreia do Sul e da Coreia do Norte. Bom, o que eu acho que está acontecendo? Eu não acho que nós não estamos avançando. Pelo contrário. Nunca a educação teve tão sucateada. Os problemas, se a gente for listar, são imensos. Mas a verdade é que o hábito da leitura faz parte da educação. Nós não estamos educando nossas crianças. As pessoas não estão conseguindo mais ler. Nós temos uma geração, Ralf, inteira lendo manchete. Sim. O cara olha a manchete, abre o celular... Já deduz, inclusive. Deduz. A Folha de São Paulo, recentemente, errou uma matéria, publicou uma manchete e o texto era outro. Ninguém conseguiu perceber, pouquíssimas pessoas. Que barrigona. Porque o cara lê a manchete e ele se acha informado. Hoje, se eu, acompanhando o teu raciocínio, se eu tenho que mandar 2 perguntas para uma pessoa via e-mail, eu mando 2 e-mails. Porque senão você tem a solução de uma resposta, de uma pergunta só. Pois é, ninguém lê mais nada. Existe uma brincadeira que a gente sempre fala, ninguém está lendo mais nada. Então, o que a gente precisa fazer? Frear um pouco. Nós não precisamos, a tecnologia é frear muito o quê? Bom, tudo. Nós temos que passar o país a limpo. O Brasil está perdendo um pouco daquilo que conquistou como democracia. O Brasil está perdendo os seus intelectuais, seus cientistas, está perdendo os escritores. Agora, se chegar a tal da flexibilização da lei do direito autoral, o governo está querendo mexer nisso. Você perde conteúdo. Perdendo os seus cientistas. O Brasil está perdendo
as pessoas que pensam. Os jovens. Quantos jovens de talento estão indo embora? Vou para tal lugar, vou para tal lugar. Gente que estudou nas melhores universidades, vamos pegar a USP, um exemplo, o cara estudou de graça, pago pelo governo e vai usufruir, vai dar sua contribuição fora do Brasil. Pensa nisso. É terrível, né? Terrível. Terrível. E agora? Então, o que o Brasil precisa... Deixa o futuro meio incerto e muito nebuloso, né? Nebuloso. Eu sou fã da tecnologia, eu gosto muito, eu uso isso. Você sabe que o meu negócio passa por tecnologia. Sim. Mas a gente precisa aprender a pensar fora da caixinha. Parece que a vida está dentro da caixinha. E o relacionamento, o amor, o sexo, a compreensão, a bondade, a literatura está fora da caixinha. Então, o que é a caixinha? É um kit muito bem feito, muito bem embalado de ferramentas. A vida fora precisa usar esse kit com sabedoria. Mas o que está acontecendo é o seguinte, as pessoas estão mergulhando dentro da caixinha e tentando viver lá. É o que eles chamam hoje de perfil. Isso é muito ruim. As pessoas querem, então a pessoa acorda, bom dia, boa tarde, lá ninguém morre, lá as pessoas têm 10 vidas, ninguém fica doente, todo mundo é lindo e maravilhoso. Essa não é a realidade. Isso é coisa de videogame, né? E ainda só para completar isso com uma coisa que é importante, nós precisamos aceitar a nossa fragilidade. Nós somos frágeis. Se a gente não trabalhar a nossa fragilidade, como é que se trabalha a fragilidade? União, respeito, educação, um pouco do que a Marli falou, né? De voltar a pensar. Nós paramos de pensar. Que mal tem isso? Eu nunca descobri alguém que por pensar ou por ter o ato de pensar, ficou doente ou passou mal. Mas você não acha que isso pode ser também, infelizmente, João, estamos terminando. Pois não. Você não acha que isso, desde de jovem eu penso nisso, nunca tive provas, embora elas estejam aí à nossa vista, que essa falta de cultura, falta de educação, o não pensar, me parece uma orquestração, uma manipulação proposital para administrar o populacho, o gentil. Sempre, olha, se isso for verdade, do qual eu acho que você está certo, mas se isso for verdade, nós como civilização não evoluímos nada, porque essa é uma técnica usada há milhões e milhões de anos. Justamente. Aquela história, dá para o povo o pão, o brioche, tá certo? Então o que você está falando é o seguinte... De vida para poder... Eu acho até que você tem razão. Mas se isso for verdade, dói muito saber. Significa que nós não crescemos como seres humanos. Né? Como seres humanos, como bondade, como respeito. A pobreza no mundo está tão grande que o desequilíbrio é tão significativo que isso torna tudo muito perigoso. Nós precisamos encontrar uma forma de distribuir melhor a renda. Eu não estou dizendo nada de pegar daqui e jogar lá. Não. Nós temos que fazer com que as pessoas encontrem prazer no trabalho, que cada um tenha a oportunidade de fazer aquilo que quer. Até mesmo de não fazer nada. Conscientemente. Hoje nós estamos vivendo a falta de opções. Até mesmo para quem quer fazer alguma coisa. Terrível isso, né? É muito triste. O terrível já foi, né? E olha que nós aparentemente evoluímos bastante como sociedade. Mas não, você pega do estudo do papel social, não. Nós não evoluímos nada. Nós estamos convivendo nas cidades por comodismo. Nós não evoluímos como sociedade. A nossa estrutura de consumo é precária. Você pega transporte, você pega... Nossa. É um caos. Nós não evoluímos. Nós não evoluímos. As nossas cidades, grande parte da cidade brasileira não tem esgoto. Isso era um assunto da Idade Média da Europa, cujo objetivo era ter esgoto. Saúde. Você pega a saúde brasileira, eu não vi revolução.
Nós somos manobra. Aí eu estou 100% com o que você acha. Nós somos massa de manobra. Então você não acha que essa falta de educação, essa falta de cultura, ou esse desmazelo pela cultura de uma forma geral, isso nos grandes centros de pequenas cidades e tal, não é uma maneira deliberada de você manipular, de você manobrar as massas para fazê-las com que elas fiquem sempre debaixo da tua tutela e você com isso se locupleta dessa miserabilidade? Concordo. É uma neurose isso, mas não tem muita explicação para isso. Você pode perceber, Ralf, que a gente não mudou nada do que era no passado. Se tudo isso que você está falando, do qual eu concordo, é verdade, você pode ver que nós não melhoramos como sociedade. Nós vivemos em sociedade, né? Quando a Arendt fala que o homem é um ser social, nós não somos nada disso. Não somos nada disso. Nós somos egoístas, nós poucos estamos interessados naquilo que o outro tem a nos dizer, as pessoas não escutam mais, né? Então, eu acho que nós estamos passando por um momento muito delicado. Existe esperança? Sim. Não quero que você pense que eu tenho um pensamento negativo. Pelo contrário, eu acho que nós estamos fazendo um ciclo, que é essa loucura toda que está aí. Que é caótico, né? Caótico. É a teoria do caos, né? Teoria do caos. É É o capítulo 1 da teoria do caos. O que vai acontecer? Eu acho que em determinado momento as pessoas vão acordar. Vão começar a olhar que a vida não é dentro da caixinha. A vida é fora da caixinha. Tudo que você quer fazer de bom, não só para você, mas para o outro, você tem que fazer dentro da caixinha. Fora da caixinha, perdão. É o contrário, você tem que fazer fora. Então, na hora que a gente perceber, a gente vai começar a reencontrar a família, os amigos. Né? Outro dia eu estava vendo num bar, jovens sentaram, um grupo sentou e cada um ficou mexendo no celular. É uma síndrome isso aí. Né? Síndrome. E eu vi, no mesmo dia, na mesma hora, um outro grupo, talvez um pouco mais velhos. Eles sentaram e viraram o celular. Dois grupos. Um totalmente conectado a nada e um outro grupo extremamente interessado em conversar entre eles. Então você vê, já é um protesto. Você chegar no restaurante e virar. Jogar o celular numa cesta e o cara levar embora. Pois é. Sim, no caso esse grupo, eu nunca tinha visto isso, esse grupo foi lá e virou o celular. Quem sabe um dia... Ou seja, agora é hora do papo, da convivência. Peguei um voo semana passada, antigamente você só via o pessoal com laptop, tablet. Eu tinha 6 pessoas lendo livro na plataforma papel. Porque chega uma hora que cansa também, né? Cansa. Tudo isso vai passar, né? Claro que a gente não pode negar tudo isso, tá certo? Agora, voltamos àquilo que eu te falei no início. Nós precisamos de um negócio chamado educação, e urgente. Sim. As pessoas precisam... Tudo nasce e passa pela educação. Né? Citando só o caso da Coreia, né? Eu era criança quando o repórter Times perguntou lá para o líder da Coreia do Sul, como no término da guerra, perguntou como é que ele ia reconstruir a Coreia. Né? E a palavra dele, eu vou trabalhar com educação. E ficou quieto. Aí o repórter do Times falou, mas só isso, né? Só isso? Só isso? É tudo isso? É tudo. O resto vem. Então, nós precisamos que os nossos governos parem, tá certo? E comecem a olhar, nós vamos investir em quê? Esgoto ou educação? Nós precisamos ter saúde. Saúde é menos custo para o Estado. Tá certo? Você vê essa campanha de vacinação, é uma vergonha. Nós não conseguimos vacinar mais nem as pessoas. A desinformação é total. O Brasil tinha uma campanha, não interessa o governo, isso não é obra nem de A nem de B. O governo brasileiro tinha erradicado várias doenças. Está voltando tudinho aí. Desafortunadamente. Com força, enfim, né? E com força, né? Com força. Meu caro, Obrigado. desafortunadamente o tempo vai nos privar da honra da tua companhia. Obrigado. Eu fico muito feliz, eu tenho muito prazer em vir aqui, porque a gente pode colocar o que a gente pensa, o que a gente acha, e sem cortes. Não, e você tem a tua própria TV lá, TV TV Livro. TV Livro, ó, TV Livro. bem assim, sintomático. Beleza. Bom,
Meu caro, obrigado por ter vindo. Eu queria convidar as pessoas. Posso convidar para o lançamento? Pode e deve. Deve. Então, esse livro aqui, ali, né? Então vamos lá. Esse livro aqui é um livro do qual eu estou apostando muito. Para quem tem memória de olfato, com certeza vai gostar muito de conhecer, de reencontrar alguns cheiros da sua própria vida. Está tudo aqui. E de fato é bem complexo. Apesar de ser um livro fino, mas é de grosso calibre. E tem até cheiro de livro. Principalmente. No dorso do corpo de uma mulher. Quer ler um rapidinho, pequenininho? Pequeno, hein? Eu vou ler o que está aqui atrás. A Luciana vai nos matar, mas o que eu vou fazer? Ela não vai fazer isso, Vai não. sim, vai. Nossa. Isso aqui é uma sinopse da obra. Então, isso vamos lá. explica tudo. Dos odores do olfato, das propriedades e das essências no campo dos acolhidos, das fragrâncias da pele, das provocações, das alucinações, dos arrepios da nuca entregues aos vícios do cheiro, das ausências, das linguagens do que não tem fim, nas percepções dos atos do ventre epilético, no nuco e nos cílios da vida, o quase eterno, bulbo de mantras versados por impulsos, dos estímulos, dos viciantes sinais do cheiro no dorso fugidio da nuca. Fantástico, isso não é só um lance, agora não é só um lance de inspiração. Você tem que ter muita cultura, muito cabedal para escrever um negócio desse. Desculpe o corpo presente aqui, sim. Mas é isso mesmo. Você tem que, por exemplo, quando você pega nuca, você encontra literatura, eu tive que pesquisar vários livros para falar sobre nuca. Dorso, então, gente, como o dorso da mulher aparece na literatura do mundo inteiro. Quando eu falo esse termo dorso fugidio da nuca, porque grande parte da literatura mundial fala do dorso da mulher se afastando, se distanciando. Os cineastas, as câmeras, todo mundo tem muito essa imagem do dorso se afastando. Da mulher, não de costas, mas de lado se afastando. Eu fui pegando e fui pontuando. O cara é cineasta também agora. Não. Tá dando aula de cinema aqui pra gente. O cara não para, é incrível. Não. Meu, para, até logo. Volta aqui a semana que vem, a gente continua. Senão a Luciana vai cometer um ralficídio. Não, eu quero escutar a Marli agora, porque o assunto dela é muito bom. Pois é. Você sempre foi um feminista? Nasceu feminista? Não é verdade. Não é verdade. Você se transformou? Eu tive uma mãe que foi uma mulher incrível, que nos ensinou a não ser. Eu devo muito à minha mãe. Então você volta aqui para a semana que vem e conta tudo a respeito da sua mãe, da família toda, que é grande, pelo amor de Deus. Obrigado. Pessoal, conversamos longamente. João Scortesi, esse homem fenomenal, fantástico, simpaticíssimo e, acima de tudo, uma pessoa exitosa que soube colher seus frutos, semeou os seus frutos e colheu desde longa data. João Scortesi, muito obrigado pela honra da visita. Eu que agradeço. Agradeço sobremaneira a paciência da Luciana, principalmente, que nos acolhe sempre na parte técnica, um verão e todo aquele pessoal. Maria Estela Guedes, que através do seu site www.com nos abre todas as portas e janelas do universo lusófono a partir de Portugal, Lisboa, que você tanto gosta. Muito obrigado. Eu também. Chiado. Olha, pois. Pessoal, obrigado. Obrigadíssimo pela presença, pela paciência, pela amizade e até a próxima. Tchau, tchau.